Aqui é o professor Bruno, tá? Vamos falar um pouquinho hoje sobre triângulo retângulo, né? Que triângulo especial é esse? Eu considero esse cara como um triângulo muito especial, tá bom? Aqui a gente consegue extrair propriedades muito importantes. Que, olha, eu vou te falar, esse é o queridinho das provas, tá bom? Porque esse triângulo retângulo traz diversas ferramentas possíveis para a gente poder trabalhar com ele, né? E nesse primeiro momento, que é, professor? O que é um triângulo retângulo? Para ser mais específico, eu tenho uma noção do triângulo, logicamente, mas o triângulo retângulo, o que ele tem, né, de tão peculiar assim? Vamos lá. Gente, um triângulo retângulo, primeiro ele é um carinha que ele não necessariamente ele aparece desse jeito. Eu vou te desenhar algumas possibilidades dele aqui, ó, porque o que importa é outra coisa. Então olha ele aqui, ó, olha um exemplo de um triângulo retângulo aqui, tá? Vamos supor, vamos colocar ele aqui, vamos colocar esse triângulo retângulo agora de um outro jeito. Vamos dar uma rodadinha nele, ó. Vamos colocar ele assim. Pronto. Tá aí, ó. Olha um outro exemplo aqui dele, ó. Ó. Olha aqui, por exemplo, como ele pode aparecer. Desse jeitinho, em pezinho, bonitinho. Não tem problema. De uma outra maneira, como é que esse triângulo retângulo ele pode aparecer? Ó, pode estar assim também, ó. Não tem nenhum problema. Olha ele aqui, ó. Ó. Então, o que eu quero te mostrar, gente? Que não importa. Não importa a posição. O que importa de verdade é outra coisa. Olha aqui, ó. Vamos colocar ele até assim também para você ver as várias maneiras que esse triângulo retângulo ele pode aparecer. Gente, ele pode aparecer de diversas maneiras. E o que o seu professor quer chamar a atenção é para uma outra coisa. Não importa a posição que esse cara ele se encontra, não importa. O que importa é isso aqui, ó. O que importa é a questão falar que se trata de um triângulo retângulo. O importante é você ver que talvez na figura apareça esse elemento importante aqui, ó. Olha esse detalhezinho, o quão sutil e que toda a diferença ele vai fazer, ó. Olha esse desenho aqui. Gente, às vezes você olha para esse triângulo e fala, pô, professor, nem vejo ele como um triângulo retângulo, porque, vamos ser sinceros, às vezes a gente é levado primeiro em consideração o aspecto visual, né? Aí você costuma lembrar que o triângulo retângulo é esse cara bonitinho, com tudo ali. Não, mas não, ele pode estar aqui, ó, de cabeça para baixo, mas o que importa é você saber que existe esse símbolo aqui, é você saber que a presença desse símbolo garante que esse triângulo é o quê, gente? Ele é um triângulo retângulo, mas por quê? Professor, que símbolo é esse? Gente, de uma forma bem simples, esse daqui simboliza nada mais, nada menos do que um ângulo de 90 graus. Ah, e você não pode esquecer que um ângulo de 90 graus é chamado de um ângulo reto. Então por isso que por isso que este triângulo é chamado de triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. E o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Beleza, pronto. Então tá aqui, ó. A ideia de ser um ângulo reto tá aqui, né? É o que dá a esse triângulo essa característica de chamar ele de retângulo. Beleza? Então, um triângulo retângulo, ele é um ângulo de 90 graus, tá bom? Ele tem um ângulo de 90 graus, e aí, perfeitinho, 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 tá bom? Um triângulo que tiver esse ângulo de 90 graus, gente, triângulo retângulo. E outra, por favor, tá bom? Não se preocupe com a forma com que ele está disposto. Se preocupe em verificar que ali naquele triângulo, olha só, naquele triângulo tenha um ângulo reto, tá? A questão pode trazer exatamente esse símbolo no desenho, fique atento, esse símbolo no desenho garante que aquele ângulo é de 90 graus, tá bom, gente? Um ângulo de 90 graus, beleza? Ou seja, um triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, tem esse desenho. E a questão também pode falar, tá bom? Não fique às vezes esperando esse símbolo aparecer no desenho, não. Às vezes você tem que saber onde é que está esse ângulo de 90 graus e eu
Quero que você perceba um detalhe importante aqui. Professor, como é que eu sei onde está esse triângulo de 90 graus? Porque, por exemplo, a prova fala para mim o seguinte, ela fala, olha, considere um triângulo retângulo. Eu vou pegar esse como modelo. A prova fala, considere um triângulo retângulo. Beleza. Tá aqui o triângulo retângulo. Mas, professor, ela não me trouxe a identificação. Ela me disse que é um triângulo retângulo. Beleza. Ela disse que é um triângulo retângulo, mas deixa eu te contar aqui um detalhe, vai. Ei, você sempre fica atento porque existe um lado grandalhão, um lado que se destaca aos outros. Deixa o seu professor grifar aqui para você ter uma noção dele, ó. Vem comigo. Olha ele aqui, ó. 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 Foca aqui para mim nesse lado, ó. Você consegue notar isso? Olha aqui. Foco nesse lado aqui, gente. Você consegue notar que esse aqui, ele é, sem dúvidas, o maior lado desse triângulo? Gente, tem um lado que ele se destaca, fala sério. Esse lado, ele é o maior lado. Professor, ele tem um nome, não tem? Claro, é claro que ele tem um nome. A gente costuma chamar este lado aqui do triângulo retângulo, ó, presta atenção. O maior lado de um triângulo retângulo se chama hipotenusa. Então, o que é a hipotenusa? A hipotenusa de um triângulo retângulo, presta atenção, a hipotenusa é um nome dado para o maior lado de um triângulo retângulo. Gente, acabou. A hipotenusa é sua referência porque sempre oposto ao maior... Olha mais uma diquinha do seu professor. Sempre oposto ao... Sempre oposto ao maior lado está o maior ângulo. Então, peraí. Se a hipotenusa, a gente batiza ela carinhosamente como sendo o maior lado desse triângulo retângulo, então, oposto ao maior lado, maior ângulo, que é o que garante que aqui seja o nosso ângulo de 90 graus. Mas isso nem é o foco, é só para você saber, tá bom? Que oposto ao maior lado está o maior ângulo, e se tratando de um triângulo retângulo, a nossa referência é o ângulo de 90 graus, e sendo o ângulo de 90 graus, oposto a ele está a nossa hipotenusa, o nosso maior lado deste triângulo, tá? Professor, e como se chama os outros lados deste triângulo retângulo? Bom, gente, os outros lados que sobraram, ó, esses dois ladinhos que sobraram aqui, tanto este quanto este, na verdade, são o quê, professor? Então deixa o seu professor destacar que aqui é o ângulo de 90 graus, mas vamos lá. Aqui, esses outros lados são chamados de catetos. Acabou, galera. Professor, tem um tal de cateto oposto, cateto adjacente. Isso eu me lembro. Não. Ainda eu não quero que você se preocupe com este detalhe. Não, tá bom? Eu quero que você preste atenção ainda em identificar os lados de um triângulo retângulo. Então, tua questão falou que é um triângulo retângulo, gente, procura o ângulo de 90 graus para você ter uma referência, porque aí você sabe quem é a hipotenusa e os outros dois que sobraram são os catetos. Hipotenusa, galera, eu acho que no visual você consegue discernir. Se tratando de um ângulo de 90 graus, sabendo onde está o ângulo, a hipotenusa está oposto a ele. Professor, mas muitas das vezes ele não me dá o ângulo, beleza? Tudo bem, vai ser fácil, gente, no olhômetro você identificar onde é que está esse 90 graus, ou melhor, vai ser fácil você ver o maior lado. E o maior lado, se tratando de um triângulo retângulo, hipotenusa. E os outros dois lados que sobraram, professor? Catetos. Se ele é oposto, se ele é adjacente, relaxa porque depende do ângulo. Combinado? Depende de qual ângulo a gente está fazendo a análise. Show de bola?